Às vezes eu gosto de negar isso, mas sinceramente não tenho o que fazer. Eu sou uma pessoa muito Ok. sortuda. Meus amigos gostam de falar que as coisas simplesmente acontecem pra mim e que do nada caem do céu as coisas que eu preciso. E não é muito mentira. Realmente as coisas acontecem assim comigo. E só pra falar, esse vídeo vai ser sobre coisas que aconteceram que eu sou sortudo, beleza. Mas também já me ferrei muito na vida, já tomei muito no meu brioco, já aguentei muita porra calado. Só que em certos aspectos as coisas simplesmente acontecem, não tem o que fazer. Vocês vão entender, vocês vão entender. Tenho atualmente 6 instrumentos musicais: 2 violinos, 2 violões, uma guitarra, um teclado. É só isso, eu não sei contar. E eu não paguei por nenhum deles. Aí você pode falar, você ganhou da sua família, de familiares, pessoas próximas. Não foi bem assim. O primeiro instrumento que eu ganhei foi o meu primeiro violão, o meu violão de aço. E a história desse violão é muito engraçada, porque tudo começou em 2021 ou 2022, onde eu fui pra casa de um amigo meu. Não era nem a casa do meu amigo, era de um amigo meu. Lá eu consegui metade de uma coleção de mangá do Yu Yu Hakusho, que era do irmão mais velho dele, que não voltava faz anos, e o cara falou, pega pra tu, pode ficar. E isso já é engraçado o suficiente, eu literalmente caiu na minha mão meia coleção de mangá do Yu Yu Hakusho. Beleza, eu não cheguei a ler essa coleção porque eu não me interessava muito por Yu Yu Hakusho, mas beleza. Alguns anos depois eu estava no meu trabalho e um dos meus amigos de trabalho falou que gostava muito de Yu Yu Hakusho, era o anime preferido dele. E eu falei, pô, tenho metade de uma coleção de Yu Yu Hakusho. Ele virou pra mim e falou assim, mano, eu troco por um violão. E eu aceitei. Porque, mano, esse violão foi praticamente de graça porque eu não paguei pela coleção de Yu Yu Hakusho e eu não paguei pelo violão em si. Porque o violão acho que valia um pouco mais do que a coleção do Yu Yu Hakusho, mas mesmo assim, mano, aconteceu. O segundo instrumento que eu consegui foi o meu primeiro violino. E ele é muito engraçado também, porque eu estava indo fazer aulas de violino e eu não tinha nenhum violino pra tocar. Eu ia só fazer as aulas mesmo. E eu tava literalmente voltando do meu trabalho na época, que era literalmente levar e trazer meu primo da escola, quando eu passei pela minha prima, que ela é mais velha que eu, e ela tava com um grupo de amigos dela. E tipo, depois que eu taquei o meu primo de volta pra casa dele, eu fiquei conversando com o grupo de amigos dela e eu comentei, pô mano, vou começar minha aula de violino amanhã, mas eu não tenho violino. Até que minha prima só virou pra um dos amigos dela e falou assim, tua mãe não tem um violino? Aí ele falou, pô, tem, vou falar com ela pra ela te emprestar o violino. Aí tipo, no final do dia, quando eu fui dormir, só recebi uma mensagem assim, 2 áudios. E era a mãe do cara falando assim, pô Lucas, ouvi sua situação, que você tá precisando de um violino pra começar a ter aulas, mas eu não vou te emprestar não, tá? Eu vou te dar esse violino, porque ele tá encostado aqui, eu não uso ele pra nada, você vai fazer melhor uso dele. Tó pra você. Esse foi o áudio, eu falei, de graça sim, mano? Mano, eu fiquei muito feliz naquela época, você não tem noção. E eu ganhei um violino. Bum, assim, de graça. E engraçado que literalmente 3 meses depois, eu fui ajudar uma das minhas vizinhas a fazer a mudança. Suave, legal. E eu esperava receber um pagamento, tipo, minha avó falou que eu ia receber um pagamento, eu caguei. Só tava ajudando mesmo, e do nada ela virou pra mim e falou assim, tá um violino. Aí eu ganhei outro violino. No espaço de 3 meses eu ganhei 2 violinos, que eu, tipo assim, caiu assim, bum, violino. O teclado foi engraçado, porque depois de um tempo que eu consegui o violão, eu precisava de um teclado pra fazer um clipe. Eu precisava de um teclado pra fazer um negócio meio artístico. E esse outro amigo do meu trabalho, que literalmente ficava no mesmo setor do primeiro amigo que me deu o violão, ele tinha um teclado. Aí eu falei, mano, você me empresta seu teclado? Porque eu vou precisar fazer só pra fazer uns clipes, uma gravação. Me emprestou o teclado. E meio que ficou comigo. Ele não quis de volta. Ele falou, pode ficar pra você. E foi ele que me cedeu esse microfone, que é um CU Behringer. Ele custa bastante, ele é bem caro. E o cara me cedeu também esse microfone. Então eu consegui um microfone zica e um teclado. Os dois de uma vez. O segundo violão foi que a patroa da minha avó, ela tinha muitos instrumentos, ela me doou um. Porque ela sabia que eu gostava de tocar e era um violão de nylon, que eu não tinha. O que eu ganhei era de aço, então, pô, mais um pra conta. E o engraçado foi a guitarra. A guitarra foi o único instrumento que eu paguei. Mas ele foi... O contexto dele também foi muito engraçado. Eu fui obrigado a ir num arraial otaku. Não me pergunte por quê. Eu fui. E nesse a gente encontrou um amigo de novo. Essa história de amigo de amigo. E
mano, o papo vai, papo vem durante a noite e ele falou que tocava guitarra. Aí eu falei, mano, eu tô interessado numa guitarra. Você tem uma pra vender? Ele falou, mano, eu tenho uma guitarra encostada. Aí eu falei, beleza, me passa o teu número. E tipo, depois de um tempo, assim, umas 2 semanas, eu chamei ele e falei assim, ô, e aquela guitarra que tá encostada? Tu quer me vender? E tipo, eu não tinha tanto dinheiro na época. Eu só queria saber o preço. Aí ele falou assim, a mensagem dele foi literalmente, mano, vou cobrar um pouco caro pela guitarra. Eu falei, putz, vai ser caro. R$150. Eu falei, pô, no Pix agora pra você, mano, se quiser. Mas tá muito caro, mano, tipo assim, não dá pra dar um desconto. Mano, o cara me cobrou R$150 numa guitarra, uma guitarra muito zica. Eu gosto muito da minha guitarra, eu amo ela, eu acho ela linda. E foi tipo 150 conto. Foi engraçado que eu falei, tipo, um mês atrás, assim, mano, o meu próximo objetivo é conseguir uma guitarra. E eu consegui em um mês. E não foi só isso que eu ganhei no meu trabalho, além dos instrumentos. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu trabalhava de caixa numa empresa e eu morava sozinho já faz um tempo e eu tava passando por umas situações que eu tava sem botijão de gás. Então, tipo, eu não tava conseguindo cozinhar coisa no fogão, eu tava sem botijão de gás. Então, eu tava suave lá. Eu trabalhava lá pra Alphaville, uma região zica top, tá ligado? E uma mulher chegou no meu caixa com uma tampa de vaso sanitário. E ela só chegou comentando assim, imagina uma coisa cara que você precisa comprar. Porque pra quem não sabe, tem tampa de vaso sanitário que pode chegar a R$600. Não me pergunte por que alguém pagaria R$600 num lugar que você senta pra cagar. Quando ela falou assim, imagina, pensa numa coisa cara que você precisa comprar, eu falei, mano, um botijão de gás. Porque eu tava precisando de um. Ela virou pra mim e falou assim, tá precisando de um botijão de gás? Eu falei, tô. Ela falou, se preocupa não, vou te dar um. Aí eu falei, quê? Ela falou assim, mano, se preocupa não. Aí ela me deu o número dela. E simplesmente eu fui na casa dela. É um apartamento em Alphaville. Lindo que só a gota, mano. Era tipo perto do térreo, mano. Que apartamento bonito, que vista bonita, mano. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui dentro? E ela me deu o botijão de gás dela. Eu entendi a história que ela não podia estar com aquele botijão de gás lá dentro, porque o apartamento era com gás encanado, então era proibida a entrada de botijão. E ela tava se mudando daquele apartamento. Então ela só queria me fazer. Ela não queria o botijão, porque ela ia pra outro apartamento com gás encanado, então ela percebeu, ela tava aguardando pra caso ela se mudasse de novo e precisasse do botijão, mas ela não ia precisar. Ela me doou. E o mais engraçado disso tudo é que quando eu saí com o botijão, ela literalmente olhou pra mim e falou assim, quer aquilo ali? Ela apontou pra um monte de madeira no canto. Aí eu falei, quero. Mano, eu aceitei nem sabendo o que é. E era literalmente uma mesa estante. A mesa estante que eu estou usando agora, nesse momento, pra segurar as minhas coisas. Eu literalmente saí com um botijão de gás e uma mesa. Porque a mulher gostou de mim. Ela falou, top, essa mesa aí. Outras coisas que acontecem, que eu também já ganhei, é quando eu tive por pouco tempo um Super Nintendo e um Nintendo 64. Na primeira vez que eu comecei a morar sozinho, eu tinha um Nintendo Wii e um Nintendo 3DS quebrado. Ele tinha rachado a tela. E eu fiz mágica com isso. Porque com esse Nintendo 3DS rachado, eu consegui fazer um rolo hiper dinâmico e eu consegui um Nintendo 64 zerado nele com uma fita de Pokémon Stage e uma fita de Banjo-Kazooie. Num Nintendo 3DS com a tela quebrada e com 2 jogos. E um dos jogos estava queimado. Sei lá o que eu fiz naquela época. Eu tinha 15 anos e eu consegui fazer o rolo da minha vida, tá ligado? E depois disso eu consegui trocar. Eu tinha um HD externo com 1000 jogos de Nintendo Wii, que era o que eu conseguia jogar na época. E eu consegui trocar esse HD externo por um Super Nintendo com Super Mario World e Donkey Kong Country 2. E uma coisa que eu percebi depois, que a fita do Donkey Kong Country 2 era original. Valia muito dinheiro. Mas o cara não sabia que era original, tipo, ele me deu a errada, pelo que eu entendi. E eu devolvi ela depois porque eu fui fazer o certo. Mas se eu quisesse eu poderia ter ficado com uma fita de Donkey Kong Country 2 original. Eu perdi esses 2 videogames depois, por uma enfermidade, mas eu tive eles nos rolos zica que eu fiz na minha vida. Eles só brotaram também. Outras coisas que eu brotaram na minha vida sem eu fazer muito esforço. E falando em jogo, tipo, eu já tive uma sorte bizarra nos jogos que até hoje eu não entendo porquê. Tipo, quando eu jogava Genshin Impact, quando eu era adolescente, não me julguem, eu tirei o Zhongli no Pit Zero. Eu só joguei a primeira vez porque eu joguei errado e literalmente caiu ele. E foi tipo, não foi, eu joguei no Pit Zero porque eu dei 10 tiros. Não, eu dei 1 tiro errado e veio o Zhongli. Tá ligado? Foi a maior sorte da minha vida. Logo depois eu nunca mais consegui nenhum personagem no Pit que não seja 90. Mas eu consegui um personagem no Pit Zero. Quando eu ainda tinha meu 3DS, eu consegui achar um Shine na primeira cidade de XY também. Porque, mano, do nada, gratuito assim,
Boom, Shine. Foi aquele coelhinho lá, mano. Veio Shine. E depois de um tempo eu também achei um Octillery Shine naqueles Friend Safari. Sorte. Eu não tenho registro disso, mas ano passado, voltando do trabalho, eu achei um trevo de 4 folhas. E foi numa situação muito específica, porque eu estava indo pro trabalho e tinha que atravessar uma passarela. E no meio da passarela, tipo, onde fica a junção entre a rampa e a ponte, tinha uma terra nascendo um trevo de 4 folhas. Eu achei tão da hora, mas eu não tirei nenhuma foto dele. Obviamente eu peguei ele pra mim e eu deixei ele na capinha do meu celular, mas ele se dissolveu, ele meio que morreu e eu não dava mais pra usar ele. Mas eu tive um trevo de 4 folhas por uns tempinhos aí. Aí coisas sortudas que acontecem comigo também. Eu lembro que na BGS 2022, por cagada, a gente foi no mesmo dia que o Cellbit ia. Mas eu falei pros meus amigos que eu não queria ir no meet and greet do Cellbit porque eu não queria pegar uma fila de 300 km e perder tipo 1h30 de evento pra tirar uma foto com o Cellbit que eu nem ia conseguir talvez tirar. Então eu falei pra eles, mano, eu acho que eu não vou, beleza? Aí eles falaram, beleza. Papo vai, papo vem, no meio da BGS o Cellbit foi fazer uma apresentação de Enigma do Medo. E tava num palco assim, tinha muita galera se reunida na frente desse palco, era tipo uma plateia, assim. E eu tava no fundo, tava literalmente no fundo, de braços cruzados, olhando meus amigos que estavam na frente do palco. E do nada, assim, chegou... Eu tava parado, literalmente, no fundo. 2 seguranças chegaram pra mim e falaram assim, se afasta um pouco. Aí eu falei, por quê? O que tá acontecendo? Eles falaram assim, é que aqui vai abrir a fila do meet and greet. Aí eu falei, peraí, aqui é onde eu tô? Aí ele falou, aí é onde você está. Aí eu falei, peraí, se eu ficar aqui eu vou ser o primeiro da fila? Eles falaram, A fila do meet and greet abriu do meu lado. E eu fui o primeiro da fila a tirar foto com o Cellbit. O que eu falei que eu não ia fazer porque eu ia esperar 1000 anos na fila. Eu esperei 1 segundo. Coisas acontecem. Aí pra fechar também tem a minha sorte, que é toda vez que eu vou num show, eu tenho que conseguir alguma coisa desse show. Como assim? O primeiro show que eu fui, que foi lá em 2019, eu consegui a palheta do cantor. No segundo show que eu fui na minha vida foi o show do Lucas Inutilismo, onde eu cheguei atrasado e tava longe da grade do show inteiro. Literalmente, durante a última música do show, eu consegui chegar na grade. O guitarrista olhou pra mim e tacou a palheta na minha cabeça. E eu peguei, né? Porque eu sabia onde ela tava, pois ela foi desferida contra a minha presença. Eu tenho até um vídeo falando sobre esse acontecimento, se você quiser, o meu segundo vídeo do canal. Pode ir lá ver. No show do Grilo, eu consegui pegar a palheta também. Literalmente, do nada ele tacou a palheta do meu lado. E eu tive que batalhar contra uma criança de 13 anos. Por ela, porque ela viu primeiro, mas eu estava mais perto e me taquei em cima da palheta. Não me arrependo disso. Lembro quando eu fui no show também de outra banda que eu gosto, que é o Aquino. Eles literalmente estavam fazendo um show no meio de uma sala assim. O baterista bateu as baquetas assim e uma delas voou no meu pé. Que é aquela ali, ó. Ela simplesmente caiu no meu pé assim. Não tem mais nem menos. Acontece. Uma coisa engraçada também do show do Grilo é esse CD aqui. O CD tá assinado pelo guitarrista da banda. Isso até é normal, mano. Guitarristas, bandas assinam CDs. Mas o engraçado foi o acontecimento disso. Estava eu e meu melhor amigo na borda do palco entregando CDs pra ele assinar. Ele pegou o meu e assinou o CD. Ele pegou o do meu amigo, ele literalmente olhou e falou assim, tá emplastificado, eu não vou assinar. Devolveu pro meu amigo e foi embora. Só que o engraçado é, o meu também tá emplastificado. Tipo, ele assinou o plástico, então eu não posso abrir o CD nunca. Mas ele literalmente pegou o meu e o do meu amigo ele falou, não, tá emplasticado. E foi embora, tá ligado? É só sorte. Às vezes acontece. Eu não sei se tudo que eu falei até agora conseguiu demonstrar o quão sorte eu tenho de vez em quando, mas tem outras situações da minha vida que simplesmente eu ganhei coisas do nada, ou que simplesmente coisas aconteceram que foi muita ocasião de sorte. Mas eu não posso negar, eu sou muito sortudo. Mas eu posso falar, aqui no final do vídeo, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Acredite em Deus. Amém.